A avaliação de projetos e desenvolvimento do pensar avaliativo, relato de um percurso, das autoras Vargas e Pérez e Dias. Destaco a finalidade do artigo como sendo jogar a luz ao potencial pedagógico das avaliações de projetos e programas sociais e educacionais para o desenvolvimento do pensar avaliativo das organizações e de suas equipes. Deste modo, podemos destacar que o presente contribui para o desenvolvimento do raciocínio avaliativo dos participantes, orientando para os pensar e o saber avaliativo crítico e autônomo e emancipatório. Um esboço significa que ampliar a visão e o entendimento necessário aos profissionais para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação percorreu um grande percurso até os dias de hoje, passando por 3 gerações. Segundo Guba e Lincoln, em 2011, na primeira geração, por volta dos anos 1940, a avaliação era compreendida como uma prestação de contas, um instrumento de mensuração, de medição. Na segunda geração, a avaliação era compreendida como descrição do alcance dos objetivos do programa, a partir da mensuração. Na terceira geração, a avaliação era orientada pelo juízo, os valores com base em critérios, tanto sobre o mérito do objeto, quanto sobre a importância. Cabe ao avaliador o papel de julgador. Tanto a primeira como a segunda geração de avaliações, apesar de suas características distintas, coloca maior ênfase no meio de avaliar do que na finalidade da avaliação. O potencial pedagógico de uma avaliação não está limitado a um tipo ou outro de avaliação, a abordagem metodológica ou a sua finalidade. Toda avaliação ensina algo, como afirma Pato, 2017. O que é ensinado e como é ensinado varia o processo avaliativo. É predominantemente uma interação pedagógica e todos os que deles participam experimentam de maneira explícita ou implícita princípios pedagógicos. Pato também remete-nos a uma reflexão: qual é a pedagogia desejada nos processos avaliativos no campo dos projetos e programas, fundamentalmente os educacionais. Uma coisa interessante que as autoras abordam no presente artigo é que as formas de avaliação elas eram constantemente renovadas, ou seja, significam a grosso modo que a própria avaliação precisava ser avaliada. Nas gerações que a gente viu aí no texto, onde cada uma ela ia respondendo a uma necessidade que faltava na geração anterior. Então, dessa forma, as formas de avaliação elas perpassavam as épocas e iam respondendo às demandas que não eram supridas anteriormente. Então, dessa maneira, as formas de avaliação elas são constantemente aprimoradas. Então, elas respondem às novas necessidades de cada demanda em sua época atual. A avaliação de projetos é um conjunto de saberes e reflexões que compreende um olhar crítico-analítico, cuja finalidade é obter algo que se busca identificar, comprovar, questionar ou destacar. Neste sentido, quando empregado no processo de ensino-aprendizagem, tem a finalidade de identificar os aspectos relevantes no ensino formativo, dando ênfase a todas as etapas deste processo. Quando empregado nas organizações, seu objetivo se diversifica conforme sua finalidade. Ora, o desenvolvimento do pensar avaliativo é destacado pelas análises e reflexões acerca do saber fazer, onde a construção e o olhar exigem percepções aguçadas para compreender as fases existentes. No projeto Pequenos Leitores para o processo avaliativo, tem a comunidade educativa SEDAC,
que reuniu grandes esforços de equipes, pois eles acreditam na avaliação como meio de melhoramento dos projetos. E a partir das novas experiências, eles têm a possibilidade de pensar à luz dos princípios pedagógicos, explorando esses grandes potenciais avaliativos. A aprendizagem desse pensar e saber fazer em um processo interativo, dialógico e com intenção pedagógica, pois a avaliação é pouco explorada entre o âmbito das equipes e dessas organizações sociais. Já o envolvimento dos processos avaliativos do público é um anúncio de um novo processo e um passo contínuo nesse processo do ensino-aprendizagem envolvendo o saber fazer. As autoras Vargas, Pérez e Dias citam que, com caminhadas experiências avaliativas e o amadurecimento da compreensão sobre avaliações e do pensamento avaliativo, pôde-se olhar para a possibilidade de pensar as avaliações dos projetos à luz dos princípios pedagógicos da organização e explorar seu potencial formativo. O potencial pedagógico das avaliações de projetos é amplo, mas ainda timidamente explorado. Esse pensar avaliativo estrutura o pensamento sobre o projeto, solicita uma delimitação clara, partilhada de objetivos, busca coerência entre esses e o desenho das estratégias e das ações, exercita o raciocínio sobre quais informações podem ajudar a pensar melhor as perguntas existentes. A avaliação como instrumento de medição permite obter informação, como está o rendimento do aluno, dar suporte ao professor, melhorar sua didática na sala de aula. Uma metodologia de avaliação de projetos envolve a escolha de um conjunto de critérios e de uso de indicadores consistente como os critérios escolhidos e que permite efetuar um julgamento continuado e eficaz, mediante a comparação com os padrões de desempenho anteriores estabelecidos. O propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisões, orientando-os quanto à continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão de uma determinada política ou programa. O que fica de reflexão, projetos são feitos para trazerem resultados e para avaliar um resultado precisamos de um processo de avaliação. Só conseguimos fazer uma avaliação processual ou final se tivermos estabelecido desde o início objetivos, metas, critérios, indicadores e padrões. Planejamento é uma fase fundamental de qualquer projeto. Segundo o autor Pato, 2017, o potencial pedagógico de uma avaliação não está limitado a um tipo de avaliação. Toda avaliação ensina algo, o que é ensinado e como é ensinado varia. Mas o processo avaliativo, predominantemente, é uma interação pedagógica de todos que desde participam, experimentam de maneira implícita ou explícita dos princípios pedagógicos. Ou seja, múltiplas pedagogias são possíveis de avaliação, que podem ensinar coisas variadas com meios distintos. O processo avaliativo do projeto Pequenos Leitores, criado em 2013 em parceria com a FTD Educação, atua na formação de profissionais da educação infantil, que tem como objetivo ampliar as condições institucionais, para a garantia da leitura literária na educação infantil, assim contribuindo para o acesso dessas à cultura escrita. E isso gera um novo passo para a organização de equipes em seu contínuo processo de aprendizagem. O pensar avaliativo vislumbra o potencial de envolver os profissionais da educação com que atuam no exercício de construção interativa e dialógica do pensar avaliativo. O envolvimento em processos avaliativos em seu contínuo processo de aprendizagem. Os aprendizados gerados por processos avaliativos, quando intencionalmente expandidos para o público envolvido, podem ampliar ainda mais a potência pedagógica da avaliação em direção à transformação almejada pelos projetos e pelas organizações. Construir práticas avaliativas de uma avaliação mais eficaz, relevante e útil, mas também crítica. A aprendizagem do pensar é saber fazer avaliativo pelos diversos envolvimentos nos projetos, favorecido por um processo interativo, dialógico e com intenção pedagógica, além de favorecer o desenvolvimento do raciocínio avaliativo.